branco, fazendo gracinha e tal. Começando mais um É Necessário, quase que não sai de novo, aí, né? Com o meu amigo Jaime Eduardo e com a Gabriela, esposa dele. E hoje nós vamos falar sobre a cozinha experimental do Janseneiros. Não, não é nada disso. Vamos falar sobre a questão das artes. Hoje é uma pergunta que o Brasil precisa responder. Como a cultura é tão importante para a nação? Ou se a cultura é efetivamente importante para a nação. Uma pergunta. Exatamente. Como é que a cultura ela faz parte do desenvolvimento da governabilidade de um país? E eu vou Deixa eu só pegar só uma carona na tua fala para dizer o seguinte: é muito importante a gente estar falando isso, parece que é uma bobagem, mas diante de um cenário de pragmatismo que é muito próprio de governos de direita, em que o resultado é mais importante do que o conteúdo, sempre, porque precisa dar resultado final e levar a gente a algum lugar, esse pragmatismo faz com que nós percamos a capacidade de perceber a pertinência da arte e da cultura dentro do processo cidadão, civilizatório, de cidadania, de existência da sociedade. Então, quando a gente vai falar de arte e cultura, nós, na verdade, estamos querendo propor o seguinte: vamos dar um respiro. Isso. E vamos falar um pouquinho daquilo que nos encanta, né? Daquilo que nos internece, daquilo que faz a alma da gente dar uma respirada. E além disso, né, assim, eu quero dizer o seguinte, né, o governo hoje central e alguns governos no Brasil de direito são alinhados com o movimento cristão, né, com os valores da família. Então, eu queria pegar para vocês assim, explicar o que é a palavra apóstolo. É uma palavra que tem um significado muito forte. Está mudando de assunto? Não, ainda é a mesma coisa. Ainda é o mesmo assunto. Tá. Então, o que é o apóstolo? 2000 anos atrás, o apóstolo não era uma palavra ou um título religioso. Ele era um termo usado na linguagem secular para descrever uma frota de batalha, uma frota de navios de batalha, incluindo que o seu capitão, né, ele era o chefe de uma missão, se chamava apóstolo. Ele era uma patente. Olha o que eu estou te falando, tá, Bolsonaro? Osmar Terra. Ele era uma patente, ou seja, com a finalidade de colonizar, transformar o lugar com as características de uma região de origem. O capitão do navio, que se chamava apóstolo, ele tinha como missão viajar com uma equipe de profissionais especializados, como professores de linguagem, culturas, arquitetos, construtores. Então seria mais ou menos alguém responsável por estabelecer uma colônia. Exatamente, o cara que tinha a base de estabelecer a ordem, fundamentais para o sucesso da expansão da própria colônia e da própria civilização. O apóstolo, ele era um enviado com autoridade. Olha, vou dar de novo, Osmar Terra, ministro, ele era um enviado com autoridade, o apóstolo, né? Por que você está falando do Osmar Terra? Porque eu vou te explicar daqui a pouquinho. O objetivo final do apóstolo era garantir que quando o rei fosse visitar qualquer lugar das suas terras dentro do seu reinado ou fora do seu reinado, ele tivesse a sensação imediata, como se ele nunca tivesse saído da própria capital. Ou seja, o modo de vida, cultura, linguagem, arquitetura e educação eram aspectos que deveriam ser integrados a uma sociedade. Ou seja, os romanos, por exemplo, para acabar de caracterizar isso, os lugares onde os romanos conquistavam por batalhas, eles levavam a cultura romana para aquele lugar para que eles não se rebelassem. Então é uma dica para dizer o seguinte: eles estão afogando a cultura no Brasil para espremer a esquerda e jogar fora, que eu acho que é o dever de casa mais fácil de se fazer, é espremer e jogar fora. Ao invés de pegar a cultura, a característica educacional do Brasil, transformar no Brasil como um todo, nós perdemos essa grande oportunidade. Por isso que eu falo do ministro Osmar Terra, que hoje, se você olha para ele, você não vê nenhuma característica de cultura nele, né? De cultura que eu digo na parte cultural, não, ele é um homem de muita cultura, né? Experiência, mas você vê ele é um cara muito ríspido, não de promoção à cultura. Ele faz questão de barrerar vários temas que são culturais. Aí você vai desde o âmbito artístico ao âmbito cultural mesmo propriamente dito, da própria cannabis, que ele inverte os valores, que ele não sabe quais são os valores medicinais que melhoram a parte
psicomotora, a parte de algumas famílias que precisam disso. Então, eu queria deixar esse recado que o apóstolo era enviado para manter a cultura uma unidade da nação. E nós estamos fazendo isso no Brasil. Você está usando esse termo, está falando porque você está achando que ele está se colocando como claro. Você está achando que ele está se colocando como um apóstolo, como um apóstolo está defendendo uma questão moral e ele não está querendo... Não, eu estou mostrando que nos governos de direita que são alinhados com o lado familiar, os valores familiares, os valores cristãos, de que existe uma palavra chamada apóstolo, que é tão importante no cenário cristão, que desenvolve uma ideia de que o cara é discípulo, de que o cara, mas não é uma palavra cristã, é uma palavra que foi enviado para dar cultura aos inclusive Jesus coloca os seus apóstolos para enviar, eles são enviados, são autorizados por Jesus para criar uma ideia de cultura, de valores familiares. Então a gente perde essa ideia de transformar o Brasil numa unidade só, usando a característica da educação, da cultura, dos costumes que nós já temos que nós já carregamos com isso. O Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro dorme culturalmente, né? Está adormecido. São Paulo, foi caso de ressonância. Claro, São Paulo pela primeira vez produz mais audiovisual do que o Rio de Janeiro. Isso eu estou falando de Osmar Terra, porque aí o presidente quer extinguir a Ancine. Você tem que trabalhar a Ancine. Se tem gente lá do PDT, do PT, do PCdoB, se tem gente lá que não é alinhada com o governo, tira essas pessoas. Mas não alinha. Ou, por outro lado, vai colocar o Ancine na Casa Civil, porque o Ancine tem orçamento, tem dinheiro, aí quer transferir o dinheiro para operar pela Casa Civil. Quer dizer, nós sabemos o que vocês estão fazendo, mas temos que remar para outras marés, para outros estados. Lá em São Paulo, o governo Dória faz um golaço atrás do outro, parece que ele só faz gol de bicicleta, porque em primeiro lugar ele chamou o ministro Sérgio Saleitão, que é o maior nome da cultura no Brasil, para ser seu secretário de Cultura e Economia Criativa. O Sérgio Saleitão em São Paulo hoje demonstra o que a direita quer fazer e não sabe fazer. Ele demonstra em números tudo aquilo que a cultura representa: empregabilidade, lucro, receita, renda e toda a parte econômica dessa área. E você falou agora de São Paulo, falou do Dória, e eu me lembrei que essa semana ele já começou a tentar desgarrar a imagem dele do Jair Bolsonaro. Ele já falou que ele nunca se alinhou ao Jair Bolsonaro, que ele já está tentando ter vida própria para uma eventual disputa presidencial no próximo pleito. Me parece que com esses golaços que ele está marcando, ele vai ter uma grande possibilidade de levar essa eleição. Mas lembrando que a ideia de você transformar o cidadão pela cultura é você dar, o que você estava muito bem explicando há um pouquinho atrás, falando assim, é você dar oxigênio, é você dar conteúdo, é você trazer o cidadão para a realidade. Onde é que você faz isso? Você faz isso dentro da fábrica, dentro da obra, dentro da empresa? Não. Você faz isso dentro da academia, né? Nós precisamos conquistar esses espaços. Né, falando também um pouquinho de Bíblia agora, não sei porque eu estou falando tanto de Bíblia, mas quando a gente chega em Canaã, né, o povo chega em Canaã, já tinha gente lá. Ele está tão teológico assim em casa também? Eu não sou muito dessa, eu sou muito expert dessa área, não. Eu já sabia que isso ia acontecer. Dele falar teologia? Não, dessa briga cultural, eu já sabia, por causa da característica militar. É assim. A cultura, ela é expressão de opinião. E é expressão de afronta, inclusive. Total. Quantas bandas nós tivemos, né, que usavam suas músicas para expressar as questões políticas, né? Durante a ditadura foi exatamente. Isso. Então eu sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque existe essa característica militar. É o controle, né? Você tem o controle de tudo. Então, quanto mais eles podarem a cultura, é a sensação do controle, infelizmente, né? E por esse lado... Mas eu sabia que isso ia acontecer. E por esse lado eles erram completamente, se for o caso de tentar fazer dessa forma. E é uma injeção porque primeiro que vai retroceder a nossa capacidade de agir didaticamente para construir uma nação que pense de uma forma melhor. Vai ficar a ideia de alguém que se aboletou do poder para minimizar a capacidade de pensamento das pessoas, porque quer controlar. Né? Quando, na verdade, isso não é um papel da direita
nem o papel da esquerda, era um papel de todo mundo que quer controle, né? Eu quero deixar tirar a capacidade de pensamento próprio. Sim, eu quero deixar claro assim, eu particularmente não levanto bandeira de partido nenhum, nem de político. Não, eu também não. Não sou. Eu acho que o Bolsonaro ele foi um mal necessário porque o Brasil estava muito solto. Mal necessário não dizendo que ele é um mal. Não, de forma nenhuma. Uma expressão de assim, a gente precisava ter algum momento de ruptura. Exatamente, ele precisava interromper, ele precisava interromper o que a gente estava vivendo, esse ciclo, né? E esse choque de ordem que ele passa essa sensação, né, de que isso é muito bom. Muito importante. Isso é muito importante. Bem na hora certa. Mas não gostaria que ele continuasse, vamos dizer assim. Eu não queria que viesse algo como Dória, vamos dizer, né? Sem levantar a bandeira do Dória, pelo amor de Deus. Eu estou dando uma ideia do que outsider, né? Um cara que não tem essa profissão política. Mas deixa eu te falar uma coisa assim, bem claro pro ministro Osmar Terra, né? Que esse papo, assim, ele é o ministro da Cidadania. Eu acho que ele precisa escutar de alguém que é amigo, não é? Entendeu? Você precisa estar de alguém que é amigo. Eu trabalhei no Ministério com o Martel e acho ele um cara que assim, ele tá com as ferramentas na mão. Mas qual é a indústria que mais cresce no planeta em termos de dinheiro? A indústria da tecnologia, da web, né? É o que mais cresce no mundo, são as ferramentas da web. A web está dentro do setor chamado economia criativa, audiovisual. Se a gente mata isso, nós não vamos conseguir recuperar isso daqui a 20 anos, porque a galera da Índia, a galera da Ásia, o pessoal dos Estados Unidos está fabricando conteúdo para esse momento tecnológico que nós precisamos entrar, chamada economia criativa. Isso rende bilhões. Para você ter uma noção, a área de games hoje fatura mais do que a área de cinema e produções artísticas no mundo. E eu falei a área de games está onde? Está no Cidadania, senhor ministro. E eu falei ironicamente sobre a questão do crescimento da indústria da cultura, quando você estava levantando, porque na verdade é uma das que mais sofre exatamente por conta da variação política de governo para governo. Quando você tem descontinuidade, a cultura tem sempre que começar de novo a lutar para ter o seu espaço. Exato. E aí, durante o tempo, ela consegue, encontra, aí daqui a pouco vem outro, tira, tudo tem que começar tudo outra vez. E é um exercício cansativo até para os nossos próprios artistas e pessoas ligadas à cultura e às artes, porque todo o tempo tem que ficar defendendo a importância do seu papel dentro da sociedade. Sim. Né? E não se enxerga a grande capacidade e o grande poder industrial, né, de gerar dinheiro que esse segmento tem. Por exemplo, o Rio de Janeiro não tem uma vocação industrial de produção de bens duráveis ou não duráveis. O Rio de Janeiro não tem uma vocação agrícola, em quantidade que possa disputar no setor do agronegócio. Qual é a capacidade, qual é o poder, qual é a vocação natural do Rio de Janeiro? Cultura e turismo. Exatamente. E isso não se trabalha. Você tem uma noção disso, nós temos aqui no Centro Paulo Cine Vídeo, que era para ser um projeto de Hollywood, né, brasileira, e está absolutamente jogado, mal aproveitado. A Rio Filme está sucateada, é complicado. Eu até pensei de que a Secretaria de Cultura, tanto municipal como estadual, fosse reativar, fosse abraçar essa ideia do audiovisual, que emprega e dá muito dinheiro, né? Senão a Hollywood não seria o que é, a Bollywood não seria o que é, né? Você vê centros no mundo todo são geradores de conteúdo de audiovisual. A gente só está percebendo a transformação desse setor na área econômica e desenvolvimento só em São Paulo, porque o Sérgio Salitão está lá e é uma voz que parece que cada vez mais é só ele, né? No Brasil não se levanta vozes para entender que o mercado é um mercado de desenvolvimento econômico. Se nós estamos matando o nosso leão com doses de veneno, né, nós estamos acabando com a cultura nessa área que mais é rentável. E no nosso caso aqui é a nossa maior vocação. É a maior vocação. Então acho que é uma dica também para o Rio de Janeiro, tentar levantar essa bola, salvar o Paulo Cine Vídeo, levar produções, coproduzir isso, porque dá dinheiro. Se não me falha a memória, na época da gestão do Sérgio Salitão, que foi secretário de Cultura no Rio também, ele era presidente da Rio Filmes, ele investiu nos filmes no Rio de Janeiro, essa levada de filmes no Rio, e a Rio Filmes teve um lucro de quase 35 milhões de reais, ou 40 milhões de reais,
por conta do investimento nos filmes. Uma empresa pública, mista, ela investiu em filmes e levou dinheiro para os cofres públicos para ser usado em benefício à sociedade através de um projeto absolutamente simples. Agora não dá para matar um cine, não dá para matar a cultura, não dá para matar a Lei Rouanet, não dá para o presidente fazer telequete com a Bruna Surfistinha, que inclusive estava morta com farofa essa ideia de Bruna Surfistinha. Ele que reativa. Ele brigou com a Bruna Surfistinha, depois brigou com o Alcione. Ele reativa coisas que poderiam estar nas suas vias paralelas e não no epicentro de uma discussão importante. Nós precisamos de cultura por um grande viés. Economicamente, o mundo está indo para essa direção, né? A internet, os games e toda essa área geek está explodindo. Somos 90 milhões de usuários dos games no Brasil, 90 milhões. Você falou somos porque você está dentro disso? Porque todo mundo joga alguma coisa na internet. De vez em quando... Ele fica que chega em casa e fica jogando? Eu jogo. Você lava a louça sozinho? Sabe o que eu jogo? Não, eu jogo. Você joga junto? Eu gosto. A gente tem um joguinho de palavras, a palavra vem misturada, aí você tem que descobrir qual é a palavra. Aí cada um uma vez, entendeu? Legal. Sim, eu gosto. Sou da geração Nintendo, Atari. Casal de nerd. Também sou da geração de Atari, de Nintendo, jogava muito. A gente descobre que a gente é geek também, porque a gente gosta de Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis, todos esses filmes, X-Men, que são já da cultura pop. Bom, eu como sou da geração da carniça e do Pique Bandeira, eu não passei por isso. Minha gente, estamos chegando no período aí, está acabando, hora de acabar. O que você tinha para falar, você guarda para o próximo episódio. Um beijo grande para vocês, a gente volta já já.